E aí, meu fera? Tudo bacana, meu alunão do segundo ano? Tudo jóia? Cara, hoje eu trago uma aula bacana que é sobre indicadores. Indicadores de ácidos e bases, como você está vendo aí na sua tela, né? Sandrão, o que são indicadores? Indicadores são substâncias que quando você botar numa solução, se ela for ácida ou básica, ela vai mudar de cor. Então ela muda de cor de acordo com a solução, se a solução é ácida ou se a solução é básica. A gente chama esses caras de indicadores, certo? E, logicamente, só fazendo um parênteses para você aqui, os indicadores vão de acordo com a quantidade de íons H+, e a quantidade de íons OH-. Porque se ele muda de cor, se a solução é ácida ou básica, então a gente pode ter o seguinte aqui, meu fera, olha só. Então, lembre-se, quando a solução é ácida, certo? A solução ácida, ela indica a solução de quem? Dos íons H+, ou seja, a concentração dos íons H+. Quando a solução é básica, certo, meu fera? Ela indica o quê? Ela indica a solução dos íons OH-. Isso aqui a gente já sabe, né? Deixa eu apagar aqui, que não ficou bacana. Não apagou, não. Ô, miséria. Apagou. Concentração dos íons OH-. Só para a gente lembrar. Então, vamos lá. Então, eu peguei aqui uma tabelinha do seu próprio livro, certo? E você vê aqui os indicadores. Por exemplo, o indicador também, ele vai mudar de acordo com uma faixa do pH, certo? Então, por exemplo, eu vou aumentar aqui para nós. Olha só, eu tenho aqui a violeta de metila. A violeta de metila, ela é o pH menor que zero ali, pH em torno de zero, ela é meio amarelada, beleza? Depois do pH 2, ela fica violeta. Observe que eu tenho aqui uma região em que ela muda de cor, a gente chama de ponto de viragem, certo? Ela é amarela com pH perto de zero, violeta depois que o pH é 2. Então, se eu botar numa solução a violeta de metila e o pH for 3, ela vai ficar violeta. Se for entre 0 e 2, ela vai ficar uma cor meio amarelo e violeta. Vamos pegar um cara que a gente utiliza mais aqui. Por exemplo, vou pegar aqui o alaranjado de metila. Pronto, o alaranjado de metila, você está vendo aqui que o ponto de virada dele, ou seja, aquele ponto em que ele muda de cor, é mais ou menos aqui no pH 4, tá vendo? Beleza? Lógico que existe uma faixa que vai aqui entre 3, tá vendo aí, e o 5. Entre o 3 e o 5 ele é meio alaranjado, certo? Ou seja, pH menor que 3 ele é vermelho, pH maior que 5 ele é amarelo. Então, eles me ajudam a indicar se a solução é ácida ou é básica apenas pela mudança de cor. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um cara, a gente viu com pH baixo, né? Vamos ver uns carinhas com pH alto aqui. Por exemplo, e o pior que eu acho que eu vou ter que diminuir aqui para caber no vídeo. Pronto. Aqui, ó. Vamos pegar aqui a fenolftaleína. Famosíssima fenolftaleína, muito usada. Fenolftaleína. Observe que pH menor que 7, que está aqui um 7, ó. Se você passar um traço aqui e ver até a fenolftaleína, você vai ver que ela é incolor. pH maior que 9 ali, mais ou menos, aqui, ó, 9. Desculpa. Deixa eu ver se está tudo gravando. Está tudo gravando, né? Beleza. Você vai ver aqui, ó, que pH 9, aqui, ó, pH 9 aqui, ó, se você vier até aqui, você vai ver que antes ela é incolor e depois ela é meio rosa. Então a gente tem um ponto de virada do pH. E aí nessa tabela você tem vários aí, né? Você tem o tornassol, que também é muito usado aqui, ó. Tornassol. Beleza? Certo, galera? Bacana? Então, no ponto de viragem ocorre a mistura de duas cores.
Beleza? Sempre assim. Ok? Bom, lógico que tem indicadores que não vai me ajudar a determinar se a solução é ácida ou básica pelo pH. Como, Sandrão? Por exemplo, se eu pegar o azul de Crecil, se você observar aqui o azul de Crecil, ó, o pH, pronto, o cachorro começou a latir. O pH aqui, ó, bora arriscar, meu velho, oxi. Pera aí, pronto. O pH aqui é 0, porque tá muito em cima. Aqui, ó, 0, meio vermelho, e 2, ele fica azul. Então, cara, quer dizer que esse cara não tem como me ajudar, porque a mudança de faixa de cor desse pH, ele sempre vai ser ácido, certo? Porque ele muda de cor entre 0 e 2, mais ou menos. 0 e 1, por exemplo. Ele sempre muda de cor. Pô, desculpa, 1 aqui, né? Foi mal. Certo? Então não é um pH, não é um indicador bom para indicar se a solução é ácida ou básica. É bom para indicar o pH. Aí sim, indicando o pH, eu vou saber se a solução é ácida ou básica. Beleza. Bom, eu tenho uma observação para você aqui agora, que é o seguinte. Foca no Sandrão aqui. Voltamos ao nosso assunto aqui de indicadores, certo? Qual é a observação que eu quero fazer para você? Eu quero fazer o seguinte. Ó. Existe um aparelho, observação do Sandrão. Observação do tio Sandrão. Existe um aparelho chamado pHmetro. 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 Esse aparelho ele é bastante preciso, porque ele indica o pH, certo? Mas a gente pode usar em laboratório um outro carinha que a gente chama de indicador universal, que é um papel que ele tem as coresinhas. Deixa eu ver se essa imagem aqui tem. Certo? Pronto, aqui tem um pHmetro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Beleza? Ele indica, ó, aqui você bota o bastãozinho dentro da solução, ele indica aqui o pH. Agora, você tem esse papel que ele tem as cores para cada pH. pH1, uma cor, pH2, pH3, que a gente chama de indicador universal. Ele também pode ser usado para determinar as cores e qual pH. Pela cor você vai saber qual é o pH. Bacana? Beleza. Agora a pergunta é, o que é, Sandrão, um indicador, cara? Eu quero saber o que é um indicador. Pronto. O indicador, ele tem essa fórmula geral aqui. Geralmente eles são ácidos fracos. Então os indicadores, ele tem um hidrogênio, porque eles são ácidos fracos, certo? E a gente bota um I. Ele aquoso, ou seja, em água, o que é que acontece com ele? Ocorre aqui um equilíbrio químico, certo? Aqui, vamos supor, né? Eu estou chutando aqui, tá, galera? Ele tem uma determinada cor, vou chamar de cor A. E aí, como o indicador está em equilíbrio com a água, ele vai formar, e ele é um ácido, não é um ácido, realmente um ácido fraco, esse hidrogênio vai sair daqui e vai vir para a água. O hidrogênio, ao sair daí e ir para a água, logicamente eu vou formar um hidrônio. Você viu essa nossa aula. E, ao sair, você formou um indicador com carga negativa. Lembrando que tudo aqui está aquoso, né? Bacana. E vamos supor que você tem aqui, eu falei aqui a cor A, eu vou botar aqui cor A, e você tem aqui a cor B. Bacana? O que eu quero falar com cor A e cor B? Quer dizer o seguinte, quando você tem muito HI, que é a sua forma não ionizada, ou seja, não forma íons, ele vai ter uma cor. Quando você tem a cor B, ou seja, que ele sofreu ionização, ou seja, ele formou íons, aí você tem uma determinada cor que eu chamei de cor B. Então, a gente se deslocar, por exemplo, se eu deslocar o equilíbrio para a direita, certo? Eu vou prevalecer a cor A.
se eu deslocar o equilíbrio para, desculpa, a esquerda, né? Para eu deslocar para a direita, eu vou prevalecer a cor B. Ou seja, a cor A é a cor, seria a forma não ionizada, ele ainda está na forma de molécula, ainda não conseguiu separar o hidrogênio. Já a cor B, que é a forma mais ionizada, ele já separou o hidrogênio, formando o hidrônio, ou apenas o íon H+, que é uma forma mais simplificada. Certo? O negócio é saber qual a cor vai prevalecer. Por isso que eu boto o indicador. Se você tiver muito concentração de íons H+, ele vai ter uma cor. Se você tiver menos concentração de íons H+, ele vai ter uma outra cor. Certo? Então é para isso que a gente usa os indicadores. Agora, como assim, Sandrão? Vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui. Poxa, minha caneta. Bom, vamos lá. Vamos supor, primeira suposição, né? Vamos supor que eu tenha um meio ácido. Um meio ácido, ele tem uma grande concentração de íons H+, beleza? Então, um meio ácido, ele vai ter concentração... Está topada aqui a cor. Eu estou achando ele meio escuro, aí por isso que eu... Ah, beleza. O meio ácido, ele tem uma grande concentração de hidrônio, de íons H3 ou mais, certo? Então, vou botar aqui. Ele tem uma grande concentração desse cara, beleza? Então, se eu botar um indicador numa solução em que você tem uma grande concentração de íons H3 ou mais, foca no Sandrão aqui, você estaria aumentando a concentração do íon H3 ou mais. Então, a cor do indicador ia prevalecer qual cor? Porque é onde concentração, onde você aumenta, desloca no sentido contrário. Então, você iria estar deslocando esse equilíbrio para a direita. Bacana, galera? Deixa eu apagar aqui as coisinhas vermelhas que eu fiz. Ok, beleza. Então, eu estaria deslocando o equilíbrio para a direita. Deslocando para a direita, presta atenção agora, eu vou prevalecer a cor A. Bacana? Eu vou prevalecer a cor A. Então, se eu pegar um ácido, se eu pegar um indicador, colocar numa solução que é ácida, eu vou ter, logicamente, o deslocamento para a forma não ionizada, ou seja, aquela que ainda está na forma molecular. Falando bem simples para você entender. Agora, se o meio é básico, por exemplo, se o meio é básico, você tem uma grande concentração de hidroxila, de íon OH-. Então você tem uma grande concentração, vou fazer de verde para diferenciar, uma grande concentração de íons OH-. Aí o que acontece com essa concentração de íons OH-? Aí você vai lembrar que, lembrando que o hidrônio é a mesma coisa que OH, que H+, o que acontece aqui é o seguinte. O íon OH- vai reagir com o H+, ou seja, vai fazer a concentração dele diminuir, para formar água. Opa! Então quer dizer que essa concentração dos íons OH- na solução vai diminuir. E aí você vai lembrar, se você diminui, você desloca no mesmo sentido. Então, no meio básico, você vai deslocar para a direita. Deslocando para a direita, olha só, você terá, deslocando para a direita, você terá a preferência da cor B. Bacana, galera. Beleza? Agora, vamos lembrar o seguinte. Essa reação que eu fiz aqui do indicador com a água, o que caracteriza é que, lembra da teoria de Bronsted, Lowry, que eu falei para você? Se não,
eu vou lembrar aqui para você. Observação. Observação do tio Sandrão. Existe a teoria de Bronsted e Lowry. São dois caras. A teoria que a gente conhece, que a gente, não sei se vocês viram no primeiro ano, mas no primeiro ano você estuda a teoria de Arrhenius. Ácido é toda espécie química que produz OH+, em água. E base é toda espécie que produz OH- em água. Bronsted vai além. Ele diz o seguinte: se uma solução doar um par de elétrons, doar íons H+, ela é ácida. A que recebe, ela é uma base. Então, por exemplo, quando você faz essa solução aqui, que o indicador em água produz um íon H+, e um ânion, que é o que ficou no indicador, né? A espécie do indicador, você pode ver que aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 3. Aqui eu tinha um hidrogênio, aqui eu não tenho nenhum. Então, meu velho, o que é que aconteceu aqui na verdade? O que aconteceu é que quando eu botei esse cara em água, o hidrogênio saiu da molécula do indicador e foi para a água. Ao sair, aí agora eu tenho o seguinte, a teoria. O cara que está doando íons H+, é um ácido. Aí a gente diz que ele é um ácido de Bronsted-Lowry. E a espécie que está recebendo é uma base. Então ela é a base de Bronsted-Lowry. Como é um equilíbrio químico e você tem a reação em 2 sentidos, então, meu brother, você pode fazer o seguinte. Você pode fazer o sentido de lá para cá. De lá para cá, aí você tem um sentido contrário. O hidrogênio está saindo do íon H3O+, e indo para o indicador. Agora esse lado de cá é o reagente, tá? Então, se ele está doando, de lá para cá, ele seria o ácido de Bronsted-Lowry, e esse indicador seria a base de Bronsted-Lowry. Bacana? E aí a gente fala o seguinte, né, que todas as ácidos e bases de Bronsted-Lowry tem os conjugados. Esse não, que é o conjugado? O conjugado é o seguinte: esse ácido, na verdade, produziu essa base, e essa base produziu esse ácido. Aí a gente diz que eles são os conjugados, né? Conjugado. Ficou horrível o conjugado. Certo, galera? Beleza? Então, você diz que vou até fazer aqui, ó, que o indicador, o ânion, o íon ânion do indicador é a base conjugada desse ácido. E esse ácido aqui tem essa base conjugada. Essa base conjugada, na verdade, o ácido é a base conjugada daquela base. Beleza? Mas isso não é o nosso assunto agora. O nosso assunto agora é você identificar quando é ácido, quando é base, indicadores. Essa é a nossa aula. Certo? Então, eu trouxe aqui alguns exercícios para a gente fazer. Então, vamos fazer alguns exercícios aqui. Bacana? Por exemplo, nessa primeira questão aqui. Ok? Presta atenção. A própria reação já está me dizendo quem é o ácido, quem é a base. Poxa, Sandrão, como? É a questão número 1 do livro proposto, parece, de vocês, se eu não me engano. Mas eu botei aqui para você ter que procurar no seu livro. Então, olha só. Vamos ver aqui, ó. Pelo que eu estou vendo, aqui eu tenho 4 hidrogênios, aqui eu tenho 3. Opa! Aqui eu não tinha hidrogênio, mas aqui apareceu um. Então quer dizer que o hidrogênio saiu daqui para cá. Se o hidrogênio saiu daqui para cá, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, esse cara é um ácido. O amônio, NH4 é amônio. E esse cara é a base. Na verdade, para você saber quem é ácido e quem é base, é só você ter o dom da visão. Porque é só você ver para onde é que o hidrogênio está indo.
Aqui, ó, por exemplo, agora de lá para cá, no sentido contrário agora. De lá para cá. De lá para cá, eu tô vendo, cara, que o hidrogênio está saindo daqui e vindo para cá, porque aqui é H3, NH3 e lá no produto NH4. Então o hidrogênio saiu daqui para cá. Então nós temos aqui o seguinte, de lá para cá, quem é o ácido? O ácido é esse cara. Quem é a base? É a amônia. A amônia é sempre uma base. Bacana? Bom, o que é que nós temos aqui agora? Então, os íons sulfetos, ele quer saber só o íon sulfeto. Tem que característica? Ele seria uma base de Bronsted-Lowry. Tá aqui, ó. Letra A de I love you. Certo, galera? Beleza? Bacana? Vamos fazer o próximo aqui agora. Olha só. Próxima questão. Segunda questão. A amônia é um composto muito volátil, pois seu comportamento químico possibilita seu emprego em várias reações químicas em diversos mecanismos reacionais. Como? Ele me dá duas reações. Estou vendo aí. De acordo com o conceito de ácido e base de Lewis, a amônia é classificada como? E de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, a amônia seria classificada no I2 como? Vou fazer logo de Bronsted-Lowry, depois eu faço o de Lewis, tá certo? Eu vou explicar o de Lewis para você. Eu estou vendo aqui que a amônia, ela aqui tem 3 hidrogênios e aqui passou a ser 4. Ou seja, o hidrogênio que estava aqui no HBr veio para cá. Isso eu tenho certeza absoluta. Tanto é que o HBr ficou sem hidrogênio aqui, tá vendo? Ele tinha um hidrogênio aqui e ali não tem. Então, de acordo com o Bronsted-Lowry, o cara que está recebendo o íon H+, é uma base. Então, esse cidadão aqui é uma base. Tudo certo? Bacana. No segundo, eu estou vendo aqui o seguinte, ó. Esse aqui não tem aqui não. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho o seguinte, ó. Foca no Sandrão aqui. Eu estou vendo que a amônia aqui, ó, NH3 e aqui NH2, ou seja, perdeu um hidrogênio. Ou seja, o hidrogênio que estava na amônia foi para cá. Você vai dizer, Sandrão, mas a amônia é sempre uma base. Na maioria é sempre uma base, só que aqui é um meio reacional especial, mas a característica da amônia geralmente é ser básica. Então, ela aqui, ó, doou em OH+. Então, aqui a amônia está funcionando como um ácido de Bronsted-Lowry. Beleza? Ok? Então, já vou responder aqui de acordo com Bronsted-Lowry. De acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, a amônia classificada 1 e 2. No 1, ela é uma base. E no 2, ela é um ácido. Certo? Então, na maioria, a amônia sempre é uma base. Em casos especiais, ela é um ácido. Por isso que eu falei que sempre. Mas porque, geralmente, uma questão dessa já é mais difícil de acontecer. Uma questão do Enem, por exemplo. Na minha concepção, tá? Eu não acho que o Enem ia cobrar isso. Mas um vestibular um pouco mais, um nível mais elevado, cobraria. Então, galera, assinale o trecho corretamente. Tem que ser ácido e base. Então, eu posso aqui já eliminar algumas. Por exemplo, que o final seja diferente. Então, ou é letra B ou é letra E. De acordo com Lewis, já é diferente, ácido é a espécie química que recebe um par de elétrons. Aqui não tem OH+, não. Aqui é um par de elétrons. Como funciona, Sandrão? Por exemplo, se você pegar aqui, botar aqui, AlF3, reagindo com amônia, certo? Aí você vai formar um composto aqui, ó, F3, Al e uma ligação aqui de amônia com alumínio. Essa ligação só aconteceu porque a amônia tem um par de elétrons sobrando. Então, isso aqui é o par de elétrons da amônia,
fez como se fosse uma ligação dativa. Bacana? Deixa eu tirar esse bicho daqui que está atrapalhando de escrever. Certo, meu fera? Então, preste atenção. De acordo com a teoria de Lewis, quem doou o par de elétrons foi o nitrogênio. Não foi? Então, ele é quem doou o par de elétrons foi o nitrogênio. Então, ele é uma base. E o cara que recebeu é um ácido. Certo? Tá entendido isso aí? Depois eu faço mais questões, porque é para a gente responder isso aqui. Então, vamos analisar essa partezinha aqui agora. Olhando o 1 aí, o que é que a gente pode concluir? Que ela é um ácido, é uma base. Ela seria o que, na verdade? O que é que ela seria aí? Se você analisar aqui, o hidrogênio, ao vir para cá, deixa eu fazer aqui, depois eu vou dar um macete melhor ainda. O hidrogênio, quando ele sai do BR, ele perdeu elétrons, não foi? Está vindo para se ligar com a amônia. A amônia tem um par de elétrons para dar para ele, certo? Tem. Tanto é que lá no produto, se você ver, você forma NH4+. Aqui, ó. Olha aqui o NH4+, aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Então, o hidrogênio recebeu um par de elétrons da amônia. Então, a amônia está funcionando como uma base. A espécie que está doando um par de elétrons. Não se preocupe que eu vou fazer mais, tá? É só para a gente responder essa questão. Porque não vai dar o tempo da aula, eu vou ter que voltar para fazer o restante dos exercícios. Então, foca no Sandrão agora. Olha só, meu fera. Presta atenção. Então, a amônia aqui também é uma base. Então, o correto seria a letra P. As 3 teorias de ácido e bases que você estuda no ensino médio. Arrhenius, então presta atenção, Arrhenius. Deixa eu apagar para fazer mais bonitinho. Então, nós temos arrhenius, ácido e bases. Nós temos, deixa eu botar aqui, porque para o esquema que eu quero fazer não vai caber. Então, vamos lá, vou botar aqui. Arrhenius. Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry e Lewis. As 3 teorias. Eu quero fazer com você aqui um conjunto. Um conjunto, Sandrão? É, um conjunto. Eu quero falar para você o seguinte, ó. Eu tenho Arrhenius, eu tenho Bronsted e eu tenho Lewis. Todos os ácidos e as bases de Arrhenius são ácidos e bases de Bronsted, que vão ser ácidos e bases de Lewis. Ou seja, a teoria de Arrhenius está contida na teoria de Bronsted, que está contida na teoria de Lewis. Mas nem todo ácido ou base de Lewis será um ácido e uma base de Arrhenius, mas será todo ácido de Bronsted e Lewis será um ácido e uma base de Lewis. Arrhenius está contido em Bronsted e Bronsted está contido em Lewis. Então, nem todo ácido ou base de Lewis vai ser um ácido ou uma base de Bronsted ou Arrhenius, certo? Porque a teoria de Lewis contém todas as outras duas. Então, a partir do momento em que eu disse que aqui no primeirinho aqui, ó, a amônia era uma base de Bronsted, ela também é uma base de Lewis. Mas não é uma base de Arrhenius. Sacou? Beleza, galera? Bom, tá acabando nossa aula, então eu vou guardar aqui os próximos exercícios para a nossa próxima
aula. Bacana? Beleza, galerinha? Ok? Tudo certo? Qualquer coisa, mande as dúvidas para eu poder tirar de vocês. Ok? Galera, um beijo, um abraço.